é dia de adoração, é dia de gratidão, é dia mesmo de chegarmos à casa do Senhor. E também essa escola bíblica, Deus tem separado essa hora para a nossa instrução, para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos as coisas de Deus, aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos ter uma lição hoje muito importante para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida das crianças, de todos nós. E a nossa oração é que Deus realmente fale a cada um de nós e que sirva para o resto da nossa caminhada cristã até o Senhor Jesus retornar e nos buscar. Amados, abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, no verso 7. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Todo mundo já achou? Muito bem, vamos ler. Diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém? Então, amados irmãos, amigos que nos visitam, nós estamos hoje para mesmo louvar a Deus, agradecer a Deus, especialmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Rei da Glória, e Ele merece mesmo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. E tudo o que Deus faz na pessoa de Jesus é perfeito, é maravilhoso. Ele já preparou desde a eternidade. Porque a Bíblia diz que cada um daqueles que Deus salvou já foi escolhido antes da fundação do mundo. Então é uma alegria para nós sabermos que nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E Deus, Ele nos deixou com uma missão nessa terra, aos seus filhos, a esses que Ele salvou. Ele voltou para o céu, Ele disse que um dia viria nos buscar, mas deixou uma missão para a sua igreja, e nós deveríamos levar uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem de pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele, para isso, nos capacitou, nos deu o poder do Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. E a história que nós queremos contar hoje pela manhã é uma escola bíblica especial. É uma história mesmo de um servo do Senhor e de uma serva do Senhor. Nesse livro de Hebreus, a Bíblia diz, lá no capítulo 11, ela fala de homens e mulheres de toda a história da igreja que Deus deixou. E no capítulo 12, ele diz assim, olha, visto que tem uma grande nuvem de testemunhas de homens e mulheres que obedeceram a palavra do Senhor. E hoje nós queríamos assim fazer uma sincera, uma grata homenagem a uma serva do Senhor, uma testemunha de Deus no nosso meio aqui, na nossa cidade. A Bíblia diz que, nós acabamos de ler, que nós devemos lembrar dos nossos guias,
dos nossos mestres, dos nossos pais na fé. É isso que ele está dizendo. Lembrar dessas pessoas. E diz aqui, olha, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então nós devemos lembrar deles como realmente pessoas especiais, heróis até da fé. E dentre esses, tem um casal muito especial para a nossa igreja. É o pastor Fred, pastor Frederico, pastor Fred Ó, que o Senhor já o levou, ele já está na glória. E tem a sua esposa, que está entre nós, a irmã Zeni. Então eu gostaria que a irmã Zeni viesse aqui. João, bota essa cadeira para ela bem aqui, ó. E ficar sentadinha aqui por enquanto. Essa é a irmã Zeni, ó, a esposa do nosso amado pastor Fred. Talvez alguém que esteja aqui não conheça. Obrigado, irmã Zeni. Fique à vontade. E a história, pastor Fred da irmã Zeni, começou também. Para resumir, depois ela vai ter um tempo que ela quiser para contar. Mas eu gostaria de hoje pela manhã dizer que nós devemos sempre lembrar. E a irmã Zeni, ela vai ser sempre lembrada aqui no nosso meio. Um dia, nós não sabemos quando, o Senhor vai levar a irmã Zeni para a glória. E vai me levar também, como levou o pastor Fred e os seus filhos. Se ele não voltar, né, e nos levar todos os que são os seus filhos, mas nós vamos partir primeiro. E os que ficarem aqui, né, tem que uma obrigação, uma gratidão de lembrar dessas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos lembrar dos nossos guias e dos vossos mestres. E a irmã Zeni, ela é uma guia nossa, é uma mestre, é uma mãe, foi uma esposa, é uma pessoa maravilhosa para nós. E a vida dela realmente se confunde com a vida dessa igreja. E o marido dela, o pastor Fred, ele deu um título para essa igreja. Ele sempre dizia assim: eu vou escrever um livro, e o título desse livro vai ser Hebron, o milagre de Deus. E esse livro ainda está por ser escrito, né? Mas não está em papel, mas está em muitas vidas aqui. O milagre que Deus tem feito através dos seus servos na vida de muitos. Por quê? É através da pregação da palavra que Deus faz um milagre. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos pregar a palavra. Mas quem vai pregar? Não é? E um dia o Senhor chamou esses servos seus para pregar, para ensinar. E eles se juntaram no matrimônio. O pastor Fred já era missionário e a irmã Zeni também passou a ser uma serva do Senhor, uma esposa, auxiliadora, uma edificadora de vidas e também uma genitora. Gerou a Florence e o Fred, né? E é um exemplo para nós, para essa igreja. Então nós nunca devemos esquecer esses amados irmãos. E aqui diz o verso que ele diz, olha, considerando atentamente o fim da sua vida. Considerar, nós estamos aprendendo aqui, é para colocar na nossa conta, né? Na nossa contabilidade, é uma coisa para você, para mim. Então devemos considerar a vida, pastor Fred que já partiu, mas a vida da irmã Zeni, né? Ela não está no fim da vida, mas a vida dela, maravilhosa, servindo ao Senhor. E diz aqui, olha, imitai a fé que tiveram. Então, esse versículo aqui representa a vida de muitos servos do Senhor.
do qual a irmã Zeni faz parte. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque essa igreja, ela foi fundada, né, eu diria assim, na eternidade por Deus, mas usou principalmente a irmã Zeni. Pastor Fred era um missionário e aqui em Manaus ele ah, pregava em muitas igrejas, ajudava. E a irmã Zeni, muito preocupada, e isso é maravilhoso, não só com os filhos dela, em ensinar a palavra de Deus, mas com os filhos de outros. E ela, eu vou resumir, né? Ela começou uma salinha de crianças ali na casa dela. A origem depois ela vai contar, mas vamos partir dali, né? Ali naquela casa, no final da rua, aonde hoje, pela graça de Deus, é a nossa casa pastoral. Então, ali naquela garagem, a irmã Zeni começou um trabalho de classe de boas novas. E essa classe de boas novas hoje é essa igreja aqui maravilhosa. Milagre, milagre de Deus. Irmãos, o ensino da palavra de Deus no coração da irmã Zeni, em especial dos pequeninos, é notório. E o pastor Fred também, um homem cheio do Espírito Santo, apoiou a irmã Zeni e Deus assim transformou nesse milagre que é a Igreja Hebron. E a igreja tem, nesse ano, agora início, vai completar 25 anos. É uma data especial para nós. 25 anos levando essa palavra maravilhosa. E nós temos que nos basear, claro, aqui nós temos visto Jesus Cristo é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso ídolo, enfim, é tudo. Jesus Cristo é tudo para nós. Mas nós temos as pessoas que são comissionadas por Ele para fazer a obra do Senhor. Então, a história da irmã Zeni, do pastor Fred, no final do seu ministério, confunde com a história dessa igreja, Hebron, milagre de Deus. E nós devemos o quê? Preservar, conservar a história desse trabalho aqui. Nós não podemos jamais esquecer, irmãos. Então é importante isso que nós estamos fazendo. Os irmãos sabem que o trabalho tem crescido, avançado e até mesmo em termos de estrutura. Deus nos deu esse local aqui tão maravilhoso, confortável, especial, mas nós não devemos esquecer de onde começou. Não é? Então hoje, oficialmente, nós estamos assim inaugurando as salas da Escola Bíblica Dominical. Tão precioso para essa igreja, para nós, eu acredito até no coração da irmã Zeni, que é um local onde nós trazemos as crianças para ensinar a palavra de Deus, o evangelho mesmo da salvação. E isso estava no próprio coração do Senhor Jesus. Ele disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Sabe por quê, irmãos? Porque os discípulos, os homens sábios, né, que estavam lá do Senhor, estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus. E uma das passagens nas Escrituras em que Jesus, a Bíblia diz que ficou indignado, irado, o Senhor Jesus, porque havia alguém impedindo as crianças de chegar a Ele. Isso é muito sério. Eu aproveito a oportunidade para chamar mesmo a atenção dos pais, das mães, aqui dessa igreja. Eu vejo com muita tristeza pais e mães egoístas, porque estão impedindo as crianças de vir à casa do Senhor.
Tudo bem que você diz, eu me garanto, eu já sou salvo por Jesus Cristo. Mas você garante que teu filho é? Você está ensinando o teu filho na tua casa, a palavra de Deus, as coisas de Deus? Tenha muito cuidado. Jesus ficou irado com seus apóstolos. Outra passagem que Jesus ficou irado foi quando estavam fazendo a casa dele como comércio, como casa mesmo de comércio. Ele pegou, fez um chicote, saiu mesmo expulsando. A minha casa é casa de oração, casa de adoração, casa de instrução. Jesus se indignou nessas duas passagens. E sabe, amados, essa igreja aqui, ela abre as portas para as crianças. Tem um trabalho grandioso com as crianças, transporte, gastamos muito dinheiro, podemos dizer assim, com as nossas crianças, não só aqui, mas nas congregações, enfim, tudo que está envolvido, seguindo o exemplo deles. Então, hoje, pela graça de Deus, nós estamos assim inaugurando oficialmente as 6 salas da Escola Bíblica Dominical. E sabe, amado, esse projeto aqui não é meu, mas era do pastor Fred. Mesmo no templo antigo, a liderança sabe, muitos sabem, que foi preparado para ser as salas da escola dominical, ali embaixo, e o templo em cima. Mas o tempo passou, a idade dele avançou, as dificuldades, né? Mas pela graça de Deus, hoje está ali. E nós fizemos questão mesmo de manter o antigo piso, o piso que começou a igreja. Eu recebi conselhos, bota tudo novo ali, não é? Não, é um erro. Você tem que conservar a história da tua família, para lembrar, no dia as pessoas vão chegar, poxa, esse piso aqui bonito, esse aqui todo remendado. Aí você vai ter a oportunidade de contar por que ele é todo remendado. Deus deu uma lição aos pais de Israel para eles nunca esquecerem de contar fatos da história dele com o seu povo. Então, irmãos, é a obrigação nossa aqui dessa igreja. E ela vai falar também, vai dar uma chicotada nos pais, que eu não tenho nenhuma dúvida. E eu, irmãos, de coração aproveito essa oportunidade. Por favor, não impeça os seus filhos de chegar ao Senhor. Não seja um pai egoísta, uma mãe egoísta, que não quer ter trabalho de acordar cedo, de preparar o seu filho, a sua filha e trazer para os caminhos do Senhor. Por favor, não faça isso. Me deixa revoltado, sinceramente. Me deixa irado. Pais e mães dessa igreja que não vêm e impedem os seus filhos de vir. Você vai dar conta com Deus. Mas, amados, então é com todo carinho, irmãzinha, de todo coração, que nós, assim, nessa singela homenagem, nós colocamos o nome dessas salas, salas NO. Então, essa placa aqui vai estar ali, Hebron, Milagre de Deus, Pastor Fred O. Salas e ZNO, para vocês nunca esquecerem, viu? Vai ficar ali na frente. E nós queremos deixar, irmãzinha, essa pequena recordação desse dia, Hebron, Milagre de Deus, Pastor Fred O. Somos gratos a Deus por sua preciosa vida e dedicação no trabalho do Senhor, em especial entre os pequeninos. Irmã, de coração, eu apenas estou representando, não é o pastor Herbert não, viu, irmãos? São vocês, é a nossa igreja, a igreja que o pastor tanto amava, eu acredito que a irmã Zeni tanto ama.
de continuar fazendo essa obra. Então a senhora receba mesmo da igreja, com todo o nosso carinho, essa singela homenagem. Muito obrigado pela sua vida, que Deus a abençoe. E eu gostaria mesmo, irmã Zenite, a senhora tem até o final da escola para falar, dar conselhos, e eu estou pronto para lhe ouvir. Faltam-me palavras, mas é com todo amor, com todo carinho dos Hebronitas. Que Deus abençoe sua preciosa vida. É, maior. Tá certo. Gente, isso foi totalmente surpresa para mim, porque o Ronaldo disse que eu tinha que vir aqui hoje, eu bati o pé e disse que não ia, não vinha, que eu tinha meu compromisso na Santa Etelvina, mas ele conseguiu me convencer. E então eu vim. E aí eu vim para esse encontro com essa pessoa e fiquei pensando quem é. Eu olhava todo mundo aqui, quem será? E eu olhei ver se tinha gente estranha. Perguntei até de alguém, tem alguém da APEC aqui, algum quer me ver, alguma coisa assim, né? Depois, quando eu estava sentada ali e o pastor começou a falar, eu pensei, já sei, eu tenho alguma doença terminal e estão me escondendo, né? Mas, muito obrigada. Tá bom? Está boa essa altura aqui? Ai, tá bom, obrigada. Pastor, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada, realmente não esperava isso, mas muito obrigada pelo reconhecimento. Que Deus o retribua também, reconheça sempre o trabalho que o Senhor faz aqui e nas congregações através de membros dessa igreja. Obrigada mesmo. Gente, como vocês sabem, tudo é surpresa, então não preparei uma mensagem assim de 4 pontos com uma pessoa que prega. Aliás, eu não sei pregar. O meu ministério é ensinar. E como a pessoa principal, que eu acho que merece toda a honra e reconhecimento, é o pastor, porque eu sou apenas auxiliar, né? A gente vai atrás, assim, fazendo aquelas coisas que possam ajudar no ministério, mas quem está na frente é o pastor, é ele que toma as decisões, é ele que faz os projetos, é ele que efetua, é ele que aconselha os membros da igreja, quer dizer, as ovelhas, né? E a gente vai atrás. E realmente, o maior ministério da esposa de um pastor é cuidar dele. Esse é o nosso maior ministério, é cuidar dele, que ele esteja bem, que ele descanse bem, que ele se alimente bem, que ele esteja apresentável também, chegar aqui na igreja com bem arrumadinho, bonitinho, né? Essas coisas assim, esse é o nosso maior ministério. Então, eu às vezes brincava com o Fred, eu dizia, você pastoreia a igreja, eu pastoreio você, né? Porque é o trabalho maior que a gente faz. E como ele é a pessoa que eu acho que merece muito mais honra do que eu vou falar da visão que Deus lhe deu para começar esse trabalho aqui em Manaus. Ele já estava trabalhando em Lábrea há 15 anos. E quando eu me casei com ele, ele já estava há 15 anos trabalhando lá, tinha uma igreja forte, uma escola da igreja, tudo funcionando muito bem. E eu fiquei 4 anos com ele lá, trabalhando, então chegou a 20 anos.
Então ele achou que era hora de sair de lá e colocar um pastor brasileiro. E foi o que ele fez. Colocou um pastor brasileiro e, como era o tempo de irmos para a Irlanda, que nós ficávamos 4 anos aqui e 1 ano na Irlanda. Como era tempo de irmos para a Irlanda, então ele já colocou um dos mais destacados lá da igreja para ser o pastor da igreja, que era o pastor José Salsa. E fomos para a Irlanda, mas já trouxemos toda a nossa bagagem, deixamos na casa da missão, ali na rua Humaitá, tudo que era nosso, e fomos para a Irlanda. Com a ideia de voltar aqui para Manaus e ele fazer aquele ministério que ele era sempre convocado para vir aqui a Manaus, dar uma semana de estudo numa igreja, fazer conferência noutra. Ele tinha esse ministério aqui bem amplo entre as igrejas. E como ele era interdenominacional, ele fazia na Assembleia de Deus, ele fazia na Igreja Presbiteriana, fazia na Igreja Batista. Era o único pastor que podia fazer isso aqui, porque os grupos eram bem antagonistas, cada grupinho separado e não queria se misturar com o outro, né? Quando uma igreja, se a igreja presbiteriana estava fazendo algum evento, convidava alguém de fora, os batistas não iam lá. Se eram os batistas que faziam isso, às vezes o reverendo Vacílio, quando era convidado para vir aqui dar um curso para professor, estou muito perto, né? Aqui para dar um curso para professores de criança, se ele era convidado pela igreja batista, os presbiterianos e os pentecostais nem pisavam lá, porque eles não queriam se misturar com eles, né? Se era convidado pela igreja presbiteriana, então os batistas também não iam lá, nem a Assembleia de Deus. E era assim que as coisas funcionavam. Então deixamos nossas coisas aqui, passamos 1 ano na Irlanda. Quando estávamos na Irlanda, ele adoeceu. Ele adoeceu do coração. Era uma inflamação no periocárdio, né? Eu acho que os médicos que estão aqui, me perdoe se não estou dizendo o nome certo, mas era a parte externa do coração estava inflamada. Ele estava sentindo dores e o médico disse que ele tinha que ficar 15 dias sem pregar, acamado mesmo, de pleno repouso. E ele não queria isso de jeito nenhum. Ele chegou em casa chateado e me disse: eu não posso, eu já assumi compromisso com igrejas, eu não vou cancelar, eu vou assim mesmo. Estava chateado. Então, 2 dias ele pegou uma laringite que mal ele podia falar. Não falava de jeito nenhum. Agora tinha que realmente, olha como Deus trabalha, cancelar os cultos. Aliás, não cancelou. Pastor Vitor assumiu os cultos que ele tinha, os compromissos que ele tinha. E ele teve que repousar aqueles 15 dias, porque agora ele não podia pregar de forma nenhuma por causa da laringite. Quando ele estava ali deitado na cama, lendo a palavra de Deus, ele leu um versículo, aquele versículo do final de Mateus. Vamos dar uma olhadinha, só para caso algum amigo visitante aqui não conheça, vamos ler. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Ele estava lendo esses versículos, era o devocional dele que ele estava fazendo, e então ele chegou aqui e leu isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele conta que enquanto ele lia isso, essa frase aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, destacou do texto, subiu assim, como se tivesse saído do texto e levantasse, né? E isso chamou a atenção dele. Aí ele me chamou, eu estava fazendo o almoço, e oramos, e daí em diante ele começou a dizer
que Deus tinha chamado ele para o ministério de ensino, ensinar a palavra de Deus, preparar obreiros. Então, quando voltamos da Irlanda, ele já veio com esse projeto. Alugamos uma casa em São Francisco e lá foi a primeira reunião da cruzada. Idemar, o irmão Roseno, algumas pessoas aqui conheceram o irmão Roseno, né? Irmão Roseno e eu, nós três. Oramos e a Idemar, então, foi convidada para ser secretária. Ela estava aqui em Manaus estudando e ela costurava para uma boutique. Então, ela largou o trabalho dela e foi ser secretária da cruzada, que estava só começando. E o Fred disse para ela que não podia dar um ordenado. No momento, não tinha como dar um ordenado, mas no dia que nós comêssemos, ela ia comer também. E então ele saiu à busca de um lugar lá no centro, para que ficasse um melhor acesso para as igrejas dos bairros. Então ele conseguiu um lugar ali na Rua dos Barés. Era o 4º andar. Aliás, era assim, tipo assim, como é que a gente diz? Era uma laje que o homem cercou e pôs um teto, né? Agora, o Fred, com a idade, esqueceu. Ele disse que o teto era baixo. Na verdade, o teto era muito, muito alto. Eles, ali naquela... Era o prédio todinho nós ocupamos, né? Toda a extensão. E o prédio, ele vai da Rua dos Barés para a Rua de São Domingos. Ele tem frente na Rua dos Barés e na Rua de São Domingos. E então, lá em cima tinha uma caixa d'água que servia a todos os apartamentos embaixo. Então, eu colocava uma escada para subir para essa caixa d'água. Em cima da caixa d'água, fiz o meu varal, coloquei todas as minhas cordas lá, e aí estendia minha roupa e o teto ainda estava lá em cima. Era realmente bem alto o teto. Muito arejada, não precisávamos nem de ventilador. O vento corria de uma ponta a outra, né? A brisa que vinha lá do rio. E nós dizíamos que tinha um janelão que dava para o rio gradeado e tudo por causa das crianças. E nós dizíamos que a nossa tela mudava, né? Uma hora nós tínhamos assim um vaso de guerra, outra hora nós tínhamos uma canoa, às vezes nós tínhamos o sol se pondo, às vezes uma noite estrelada. E era lindo, a gente via toda a frente de Manaus. Então era o nosso quadro na nossa sala, né? E ele fez a frente dessa parte do Fred, ele fez para os cultos. Comprou cadeiras, colocou lá para os estudos bíblicos. Depois desse, vinha o escritório. Aí, depois desse, uma sala que servia para a gente pôr tudo que as pessoas doavam. Roupa, calçado, comida, coisa assim. E aí, era atrás disso a nossa casa. Assim, fizemos tipo casa de índio, né? Um quarto bem grande, com as 3 camas dentro, dos 2 meninos e a nossa, né? Bem afastada uma da outra, né? Depois a sala e, por fim, cozinha e sala de jantar. Então era grande assim, tanto é que no corredor a Florence e o Fredinho andavam de bicicleta para lá e para cá, devido à extensão, né? Podia andar de bicicleta para lá e para cá. E começamos esse trabalho ali. E o pastor Elton, que era de Lábrea, filho de Lábrea, que se converteu na escola de Lábrea, nos visitou. E aí o Fred convidou para ele trabalhar na cruzada também, ajudar a Idemar. Agora já tínhamos 2 obreiros. Depois entrou o Batista, que era da igreja de Canutama, era conhecido também nosso. E aí o Batista também veio nos ajudar. Então era o Elton, Idemar e o Batista nos ajudando. E aí fomos espalhando os trabalhos. Ele começou o estudo bíblico terça-feira lá, e pessoas das outras igrejas vinham, e tínhamos também a escola dominical e culto à noite. Ele começou um trabalho na voz praiana, que era do Kimura naquele tempo, né? Ali mesmo no Porto. E o Batista,
o Elton, ajudavam nesse trabalho. Depois veio o Melquíades, alguns conheceram o Melquíades também, que por algum tempo esteve aqui nessa igreja. Ele era da igreja dali da presbiteriana do Crespo. E o Batista e mais outro rapaz também o ajudavam, porque eram dias na semana, assim, eu acho que 2, 3 dias na semana, que às 6 horas da tarde, quando todo mundo estava embarcando nos barcos, eles iam para a Voz Praiana pregar, enquanto os outros distribuíam folhetos. Esse foi o primeiro trabalho que começamos, depois do trabalho de estudo lá no prédio mesmo. E aí vamos começar. O pastor Fred, ele era muito amante do trabalho de crianças. Na verdade, foi ele que levou a APEC para a Irlanda, porque a APEC originalmente é da América do Norte. E aí queria ir para a Europa também. Eu não sei se já tinha entrado em algum outro país da Europa, mas entrou na Irlanda através do pastor Frederico. O missionário foi lá visitar as igrejas e convidou o pastor Fred para ser membro, ser obreiro da APEC. E ele tinha planos de sair de lá e ir para outro país, inclusive a Índia, que ele achava que ele ia para a Índia. E então ele ofereceu para um filho na fé dele, Samuel, que era professor, e ele aceitou, e ele trabalhou na APEC até se aposentar. Depois que ele fundou um bom trabalho na Irlanda, da APEC, ele foi para a Inglaterra, ele foi para a França, ele foi para a Holanda, e assim ele foi. Ele conseguiu até entrar nos países que estavam atrás da cortina de ferro. Então, Samuel foi, com a ajuda de outros obreiros da APEC, que vieram da América do Norte, introduziram a APEC na Europa. Então, ele era assim muito amante de trabalho de criança, fazia um bom trabalho na igreja dele, que ele era membro, na Irlanda. Então, ele fez um bom trabalho em Lábrea, né? Tinha culto lá, tinha o culto das crianças também. Cada segunda-feira vinha aquela turma de criança para o culto das crianças, além de evangelizar na escola. Então, ele pensou logo, vamos fazer trabalho de criança aqui também. E começamos, então, a primeira classe foi aberta na casa do pastor Elton, aqui no Japim, eu acho que é a 14, se eu não me engano. Então, começamos uma classe. Como o pastor Elton já estava trabalhando conosco, ele nos ajudou nesse trabalho, ele ainda era solteiro, né? Então, ele nos ajudou. Aí foi nessa época que o pastor Nivan, a Carla e mais outros assistiram ali aquela classe de criança. Nós temos até a foto que aparece o pastor Nivan, a Carla, as irmãs dela, nessa classe. Fundamos uma outra lá no bairro da Glória. Tínhamos um bom trabalho lá também. Passamos 4 anos assim. E ele começou também o trabalho na feira. Ele levava aquela tipo de mesa que você dobra as pernas, então ele lá na feira eles montavam a mesa e colocavam os livros, bíblias e tudo, e acompanhava a feira. Para onde a feira ia, eles iam. Era um trabalho difícil, assim, até para os jovens, porque eles iam mais ou menos 3 horas da tarde, o sol quente, ficava lá até 7 horas da noite. Quando vinham de lá, eles vinham lanchar lá em casa, jantar, depois iam para suas casas. Então, esse era o trabalho que estávamos fazendo. Passamos 4 anos assim. E tínhamos que voltar para a Irlanda novamente para ficar 1 ano lá. Pastor Elton já tinha casado nessa época, então ele foi morar no nosso apartamento, lá na Rua dos Barés, com a esposa, a Helena, e a Idemar também trabalhando lá. Então, os dois, o Elton com a esposa e a Idemar, ficaram tomando conta da cruzada enquanto nós ficamos na Irlanda. O Batista, ele já tinha ido para Carauari, foi trabalhar lá em Carauari, ajudar um pastor, o pastor Miguel, e ele ficou lá, eu acho que ele achou
de criança, fundaram outros trabalhos, inclusive uma igreja que eles têm ali eu acho que é Japinlândia, não sei bem. Foi assim através de uma classe de criança, que hoje é uma igreja lá naquele local. Então a Vera, ela levava as crianças para a igreja. E foi assim que o pastor Nivan foi introduzido lá na igreja wesleyana, se tornou adolescente, jovem, muito dedicado ali naquela igreja. Então, a Carla, não sei se a Carla ia também lá para a igreja wesleyana, mas eles levavam as crianças, levavam os adolescentes e assim introduziram na igreja, porque, irmãos, esse é o ideal. Eu não gosto de você fazer uma classe e ficar ali isolado. A criança não tem para onde ir. Quando ela crescer, ela vai embora, porque o adolescente ele gosta de se enturmar. Então, se você não fizer uma turma sadia para ele, ele vai se enturmar com os incrédulos. Mesmo que ele se converta, ele vai para o mundo, talvez mais adiante ele volte, depois que estragou a vida dele, não é? Então, você procure, se você for trabalhar com crianças, procure fazer aonde as crianças tenham acompanhamento, que tenham programação para aqueles que vão se tornando maiores, porque senão eles vão embora, vão deixar. E aí você perde, né? A criança mesmo convertida, você perde, porque elas vão tomar outro rumo. Esse é o ideal, né? E então, a Vera, por algum motivo, não me lembro, não podia mais continuar com o trabalho lá. Ela me avisou, não posso mais. Falou diante da igreja, estou deixando o trabalho, não posso, parece que ela tinha arranjado algum emprego, não sei bem o que era. E então eu falei com o pastor, porque a essa altura a classe estava como se fosse da igreja wesleyana, devido ao pastor Elton, a Vera, que eram de lá, levavam as crianças para lá, e nós não tínhamos nenhuma igreja. Quando nós viemos morar no Japim, o pastor Fred nos chamou como família e conversou. Ele disse: olha, vocês sabem como é a minha vida. Um dia eu prego numa igreja, no outro domingo estou noutra. Eu não quero que meus filhos se cresçam assim, sem compromisso, sem nenhuma ligação a uma igreja. Então você vai com as crianças de manhã para a escola dominical, aí na igreja wesleyana, que era uma boa igreja naquele tempo. Eu não sei como é agora, espero que seja boa ainda. E eu vou pregar por aí, onde for convidada. À noite nós vamos como família. E assim nós estávamos fazendo. De manhã eu ia com as crianças para a igreja wesleyana, lá eles fizeram amizade, foram matriculados na escola dominical e fizeram parte ainda do grupo de adolescentes lá, que é um grupo forte, não era, Flávio? Muito adolescente ali naquela igreja. Então eles se integraram a uma igreja e à noite nós íamos com o pai. Aí a igreja, quando a Vera disse que não podia mais fazer, eu assumi. Falei com o pastor: pastor, eu posso assumir essa classe. E continuei na casa da Vera. Da Vera não, da mãe do Elton. Mas como essa classe, ela era feita embaixo de uma árvore. Então, quando chovia, no período de chuva, atrapalhava muito. Aí eu avisei, falei: pastor, eu vou levar essa classe para minha casa, porque ali não dá certo, quando chove não dá para fazer a classe. Aí, como eu tinha um pátiozinho lá atrás, levei as crianças. Eu fui primeiramente no fundo do meu quintal, peguei 3 tábuas velhas que estavam lá, lavei bem bonitinho, lavei uns tijolos e fiz meus bancos, 3 bancos bem compridos, né? E aí fui buscar as crianças, avisei: vamos nos mudar. E aí fui buscar as crianças até elas se acostumarem com um novo lugar. E ali começamos a nossa classe. E então eu procurava também levar essas crianças, fazia como os irmãos faziam antes, levar as crianças para a escola dominical. Eu levava algumas crianças. Mas aí a igreja renovou e começaram a dançar e tanta coisa. Aí contamos para o pastor Fred o que estava acontecendo. Ele disse: então vocês agora vão comigo também de manhã, não dá para ficar numa igreja assim. Aí começamos a ir com ele também de manhã.
E aí eu fiquei muito triste, porque eu continuava com minha classe, mas não tinha para onde levar essas crianças. Eu ficava insatisfeita com isso, né? Eu queria que as crianças conhecessem a igreja, se matriculassem na escola dominical, se integrassem a uma igreja também. Aí começamos a orar. Comecei a dizer para o Fred, por que você não começa uma igreja aqui? Naquele tempo só tinha a igreja wesleyana e a Assembleia de Deus. Começa uma igreja aqui. Ele, não tenho tempo, eu tenho compromisso, eu sou chamado para pregar nas igrejas. Aí ele falou com o pastor Jonas, que era da Igreja Batista da Graça, se ele podia, não pôde. Falou com mais uns 2, 3 pastores e disse, nós vamos dar todo o apoio, mas ninguém podia. E então, vamos ser nós mesmos. E começamos a procurar casas, até uma garagem para alugar aqui no bairro, para começar alguma coisa. Mas não encontramos nada. A essa altura, nós ainda não tínhamos garagem. Eu ainda fazia classe atrás. E então, ele, para ajudar o vizinho, um vizinho que tinha vindo do Acre, e ele era pedreiro, mas não conseguia nenhum trabalho aqui em Manaus. Para ajudar esse vizinho, ele pediu que ele fizesse a garagem. Então ele fez a garagem. Agora tinha a garagem, eu passei a usar a garagem, tinha mais espaço. E nesse período ele se encontra com o pastor José. Ele já foi contada essa história várias vezes, que ele primeiramente se encontrou com ele numa ferragem, e ele queria fazer o seminário, e ele indicou o seminário batista, e ele foi fazer o seminário, e não se encontraram mais até no culto de encerramento do 4º ano dele. O Fred foi convidado para ir, e se encontrou com ele lá, e tiveram uma conversa, e por fim o Fred convidou para ele trabalhar, havia ajudá-lo, mas para trabalhar na livraria Ebenezer. E ele trabalhou lá uns 3 ou 4 anos, não foi, Flores? Na livraria Ebenezer, com a Idemar. E eu continuava com minha classe ali. Foi então que o Fred resolveu convidá-lo para ser pastor de garagem. Disse, já tem um bom número de criança aí, você quer ser pastor de garagem? Que eu precisava levar. Eu ficava no pé dele, como a gente diz, porque eu queria que as crianças frequentassem uma igreja. E então o pastor José passou a ser pastor de uma garagem. Mas a primeira escola dominical que fizemos foi na nossa sala, porque eu fazia a classe das crianças domingo à tarde. E então a escola dominical, de manhã, fizemos na nossa sala, só a família do pastor José e a nossa, oramos e tudo, começamos aquele trabalho. Domingo seguinte, eu já avisei a turma, venham de manhã, e começamos ali. Por 2 anos, ficamos ali com aquelas crianças, a família do pastor José, inclusive a Zeuda, a Beth, e uma outra família que era da igreja wesleyana, mas não estava lá, indo lá por algum motivo, começou a vir aí. E eram as crianças. Então, o pastor José disse para o Fred, se o senhor fizer estudo aqui, ele continuava fazendo estudo, mas não mais na Rua dos Barés, mas no seminário. Isso é outra história, né? Mas no seminário, terça-feira. E então o pastor José disse, se o senhor começar a transferir o estudo bíblico de terça-feira lá no seminário para cá, vai chegar mais gente. E de fato, não cabia, ficava lotado, né? As pessoas às vezes chegavam de carro, olhavam, nem entravam, ia embora, né? Mas foi assim que as coisas foram. E o pastor José visitava com a Reza no bairro, eu também visitava, convidando pessoas mais incrédulas, não colocava o pé lá, ninguém. Quem ia lá eram algumas pessoas crentes e aquelas crianças. Foi então que tivemos que comprar uma casa para uma família que vinha de São Paulo, de uma igreja que todos os anos o Fred ia lá pregar, fazer conferência no aniversário, a igreja presbiteriana do Ipiranga. E eles queriam que um casal
estava querendo ser missionário em Israel, viesse passar um ano com o pastor, pegar experiência antes de ir para Israel. E não tinha onde eles ficarem. Aí saímos procurando casa, né, no bairro. Uma tarde eu saí com a Florence, olhando vários lugares, várias casas que estavam para alugar, mas não conseguimos nada agradável. Voltando para casa, subindo a rua aqui, a senhora que morava na casa, que era aqui nesse local, me chamou e disse: estão procurando casa? Eu contei a história para ela, disse: eu estou querendo vender a minha casa, que eu quero morar na cidade nova. Aí eu contei para o Fred. No outro dia de manhã ele veio aqui e descobriu que era uma senhora de Boca do Acre, que já era uma conhecida antiga, era da Assembleia de Deus. E o Fred disse que foi interessante que quando ele chegou, ela viu que ela saiu para ver quem estava batendo palma, e quando viu ele disse: pastor Frederico, a minha casa vai ser uma igreja. Se é o senhor que está aí querendo comprar, porque eu disse que ele vinha no outro dia para vai ser que vai ser uma igreja. Foi uma profecia, né? Como a gente diz. Ele disse: não, minha irmã, não vou fazer uma igreja, não, eu quero só alugar. Ela disse: está à venda. E era um preço bom, ele resolveu comprar. Comprou no nome da Florence. Já tem gente querendo dormir, aí tá cansado, não tá? Já tem gente ali dormindo, mas me colocaram aqui, então me aguente. Tá bom. Então, comprou no nome da Florence a casa, para quando ela casar já ter a casa dela, né? Mas aí, por fim, o casal ficou aqui só alguns 6 meses e foi para a Cidade Nova, que era onde eles estavam fazendo o trabalho. Eles eram da igreja presbiteriana, estavam ajudando um trabalho da igreja presbiteriana lá. Foi melhor ir morar lá mesmo. Aí que veio a ideia de transformar essa casa numa igreja. E o Fred reformou todinha, ficou muito bonitinho. E ele gosta muito desse estilo de janela de catedral, né? Aí pôs vidros coloridos, ficou lindo, muito bonitinha a casa, parecia uma mini igreja. Aí os incrédulos começaram a vir, né? Quando tinha aparência de encontro, era só garagem, assim, congregação, e na garagem ninguém pisava lá, e começaram a vir. E começaram a se converter. E como o pastor José e a Hazel, a missionária Hazel, alguns conheceram, a irlandesa, né, Hazel, já tinham visitado bastante aqui no bairro, então semeado bastante. Olha, não estou mentindo, às vezes numa noite só 3, 4 pessoas se convertiam aqui. E se converteram muita gente naquele tempo. E assim a igreja Hebron continuou. E o Fred então doou a casa que era da Florence para a igreja, não cobrou nada, né? O trabalho era nosso, nós precisávamos da casa, precisávamos de uma igreja, então foi isso que fizemos. Então doamos a casa para ser da propriedade da igreja mesmo, né? E pastor, eu acho que já estou chegando no final. E assim a igreja Hebron começou. Olha, nós estamos com um trabalho de criança lá na Santa Teovina. Não temos lugar próprio, é alugado. Não sei por quanto tempo aquela senhora vai nos alugar. É um lugar bom, tem 3 salas que dá para fazer divisão de classe. Estamos ensinando aquelas crianças, algumas já se converteram, elas gostam muito do trabalho, elas vêm com frequência, aprendem com muita facilidade. Mas esse é o nosso alvo, ter uma igreja ali para ter acompanhamento para aquelas crianças. Não é só evangelizá-las e abandoná-las, mas ter acompanhamento para elas, ter um lugar onde elas possam ir, não, sem ser aquela oba-oba, né? E pregar coisas que não é bíblica. Então, nós estamos orando, procurando até um terreno, alguma coisa, para ter um lugar próprio, se Deus quiser, o futuro ser ali uma igreja.
quase toda a igreja, ou todas, não sei, porque eu não conheço a história, começa com trabalho de crianças, irmãs. Eu gosto aquele versículo que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E a gente pensa logo assim, lá no céu, o céu já é da criança. Não, não é isso. Eu acredito que no que Jesus disse aí, das tais é o reino dos céus, é porque é com criança que nós começamos o reino de Deus. Aqui no Japim, lá no João Paulo, lá no Santa Teovina. Quem são os primeiros a chegarem? São as crianças. Você convida crianças, adultos, mas as crianças são as primeiras que vêm. São elas que mantêm o trabalho por muito tempo antes dos adultos virem. Então, das tais é o reino dos céus. Elas se convertem. Tem aquelas que vão porque nem todas se convertem. Tem aquelas que vão, mas tem os que ficam, né? Então, eu tomo esse versículo nesse sentido, porque Jesus não se contradiz. Ele não ia dizer que a criança já é salva. Não, a Bíblia diz: todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores, não tem idade. Pecador por natureza, pecador por prática. Então, ele não ia se contradizer e dizer que a criança já é salva só porque ela frequenta uma classe ou alguma coisa. Tem que se converter. E são elas que dão início ao trabalho de Deus em todo lugar. Então, se você tem um trabalho com criança, continue firme, evangelizando. E procure introduzir essas crianças. Se não pode vir para Hebron, verifica se tem uma igreja séria perto. Procure introduzir essas crianças a uma igreja, senão você vai perder todas elas. Perder no sentido assim, ela não perde a salvação, mas vão para o mundo, vão para más companhias, vão se envolver em coisas que não convêm. E às vezes, quando a vida já está um estrago, é que elas se lembram de Deus, se lembram das verdades que aprenderam e vão procurar novamente um lugar para se congregar. Seria muito melhor que isso não acontecesse, né? Obrigada a todos pela paciência de me ouvir mais uma vez a história. E, como eu disse, no início pensei, estou com a doença terminal, não é possível, porque toda essa homenagem, mas sabe de uma coisa, o pastor tem razão, é melhor fazer enquanto tem vida, porque depois de morto não tem graça, né? Então, obrigada, pastor, muito obrigada. Como eu disse, o senhor tem sido um amigo, mas um bom amigo. Não é, como Jesus disse, amigo mais chegado que o irmão, mas o senhor é um bom amigo. Obrigada também. Muito bem, amados. Eu acredito que Deus falou conosco nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. A Ele realmente toda a honra e toda a glória. Obrigado mais uma vez pelo testemunho de vida da irmã Zeni, que realmente tem assim influenciado muitos mesmo. E o pastor Fred, né, está já com o Senhor, nós sabemos. Mas Deus possa nos ajudar a perseverar naquilo que nós recebemos. Muito obrigado a todos. Eu gostaria que as crianças, alguns professores falaram comigo que queriam ainda fazer um fechamento, então rapidamente se dirijam lá à classe e os irmãos depois possam olhar ali as salinhas, né? Tá tudo nos conformes. Tá? Muito obrigado mesmo. E só um momento ainda, deixo as crianças saírem e nós vamos orar para encerrar e dar alguns avisos. E tem reuniões, né? Peniel, né? Irmãos, então, se Deus permitir, nossos trabalhos ainda durante o dia.